Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Direito Civil para a OAB. Eu sou o professor Gustavo Xavier e vou estar com vocês na disciplina de Direito Civil, que é uma disciplina bem extensa, mas uma disciplina importantíssima no exame de ordem. A nossa revisão, ela vai focar nos principais pontos que vêm sendo cobrados nos exames da OAB. Então, essa revisão, ela foi montada com base numa análise de todos os exames da OAB, especialmente os últimos 10, com base naqueles temas que mais vêm sendo cobrados na primeira fase da OAB. Então, vamos começar com a parte geral. O que é muito importante quando eu vou estudar a parte geral? Estudar as incapacidades. É um tema importantíssimo na primeira fase da OAB. E o que é importante eu saber em relação às incapacidades? Lembrar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele trouxe uma modificação nos artigos 3º e 4º do Código Civil. A partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é apenas absolutamente incapaz os menores de 16 anos. Não é menor de 16 anos, aí a suposta incapacidade dele vai ser com base no artigo 4º do Código Civil. Então, eu tinha um rol em que o código, no artigo 3º, trazia diversas incapacidades absolutas. Lembrando que se eu sou absolutamente incapaz, eu tenho que ser representado nos atos da vida civil, sob pena de nulidade, está lá no artigo 166 do Código Civil, que traz os atos nulos. E se o ato é praticado por um relativamente incapaz, ele deve ser assistido. E aí o rol de incapazes está no artigo 4º do Código Civil, que traz basicamente maior de 16, menor de 18, ébrios habituais e viciado em tóxico, aqueles que por uma causa transitória não puder exprimir sua vontade e o pródigo. Então reparem, gente, que o Código Civil ele trouxe uma importante modificação. E aí o que é importante vocês guardarem para a primeira prova, né? Para a prova em geral, né? Eu tenho, a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma revolução em relação às incapacidades. Eu presumo que a pessoa é capaz. E a curatela, ela deve ser aplicada apenas em casos excepcionais, porque a regra é a capacidade. Então, a regra é que a pessoa é capaz, a exceção é que a pessoa é incapaz. E o rol de incapacidades foi muito modificado nos exames, tá? Então, assim, tomem cuidado que esse rol ele vem sendo muito cobrado nos exames de OAB. É um rol que foi modificado em 2015 e ele vem sendo muito cobrado no exame do OAB. Lembrar, gente, que a capacidade é a regra e a incapacidade é a exceção, que a curatela é exceção e não regra, tá bom? Outro ponto importantíssimo, emancipação. A emancipação nada mais é do que a antecipação da capacidade. Então, assim, a emancipação, basicamente, é um ato pelo qual eu antecipo os efeitos da maioridade. Então, é isso. A emancipação. O que é emancipar? É antecipar os efeitos da maioridade. E aí, na OAB, cai muito essa classificação. Eu tenho 3 formas de emancipação. A voluntária, que é feita por ato de ambos os pais. Além da emancipação voluntária, eu tenho a judicial, como o nome diz, né, se é judicial, ele é feito por meio de uma sentença do juiz. Essa voluntária, que é quando os pais emancipam o menor, essa emancipação voluntária, ela não necessita de autorização judicial, não precisa ter decisão judicial. Ela é feita por instrumento público, tá? Então, a emancipação voluntária é aquela que decorre da vontade dos pais. Pode ser feita por ambos os pais ou por um na falta do outro. Não precisa de autorização judicial. Já a judicial é aquela que o juiz confere a emancipação ao menor, ouvido o tutor. E a legal? Gente, olha que legal. Olha que legal, né? A emancipação legal. A emancipação legal, ela não precisa nem de autorização judicial e nem de instrumento público, porque se ela tem o nome de legal, é que ela decorre diretamente da lei. Basta eu ter um desses casos que eu vou ter a emancipação legal, tá? Basicamente, quanto que eu tenho emancipação legal? Casamento. Então vamos dar um exemplo que caiu na OAB já na primeira fase. Eu me casei.
Lembrando que para eu me casar, eu tenho que ter pelo menos 16 anos. Eu me casei, só que não deu certo e eu separei. Eu fiz o divórcio. Eu volto a ser incapaz? Não. Eu não volto a ser incapaz, tá? Porque a emancipação, depois que ela é concedida, ela é um ato jurídico perfeito. Então, eu não volto a ser incapaz, tá bom? Exercício de emprego público efetivo, olha que legal. Exercício de emprego público efetivo também é uma espécie de emancipação legal. Muito difícil hoje em dia, né, gente? Colação de grau em ensino superior, também hoje em dia é difícil, né? Mas lembrar que se eu colar grau no ensino superior, eu estou emancipado. E estabelecimento civil ou comercial ou relação de emprego. Ou seja, quando eu demonstro que o incapaz, que o menor de 16 anos, ele tem um estabelecimento civil, comercial, ou ele tem uma relação de emprego e ele consegue, a partir desses atos, obter as próprias economias. Ele consegue ser independente. Nesses casos, eu tenho hipóteses de emancipação legal, tá? Gente, se é legal porque decorre da lei, então não preciso de instrumento público nem de decisão judicial, tá bom? E daí, gente, outro ponto que cai muito na primeira fase da OAB é a questão da morte. A morte, ela põe fim à personalidade, né? E aí dois tipos de morte. Eu tenho a comoriência, que é a presunção de que as pessoas morreram ao mesmo tempo, que a gente vai comentar rapidamente, tá? Então, ó, morte real é aquela que eu tenho a morte de corpo presente. É a morte provada por laudo médico e atestado de óbito. Então, quando a pessoa morre, tem a comprovação da morte cerebral, né? Eu tenho a morte real. Mas na primeira fase não cai a morte real. Cai a morte presumida. Morte presumida são situações em que eu presumo que a pessoa morreu. Isso que é a morte presumida. São situações em que eu presumo que ela morreu. E aí, nessa questão da morte presumida, cai muito a morte presumida sem decretação de ausência. Ou seja, eu tenho uma morte presumida. A morte presumida é aquela morte que eu presumo que a pessoa morreu. E eu tenho dois tipos: com e sem declaração de ausência. A que mais cai na prova é qual? A sem. Então, ó, quando que eu vou presumir a morte da pessoa, mesmo sem haver uma manifestação judicial no sentido de que uma decisão judicial declare a pessoa como ausente? Dois casos, basicamente. Quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Qual é um exemplo comum? Aqueles casos que aconteceu de barragem, rompimento de barragem. A pessoa estava no local, rompeu lá a barragem de Brumadinho. Eu tenho uma morte presumida daquela pessoa. Por que é importante esse artigo, Gustavo? Para a questão do inventário, para os herdeiros já poderem fazer a abertura do inventário. Então, aquele caso de Brumadinho é um exemplo, de Mariana e Brumadinho é um exemplo legal. Legal não, né, gente? O acontecimento é horrível, né? Mas é um exemplo em que ocorreu a morte presumida no âmbito do direito civil. Por quê? Sem declaração de ausência. Porque eu não preciso ter, em tese, um processo de ausência que comprove que a pessoa. Não. Eu vou ter a presunção de que aquela pessoa faleceu, se era extremamente provável que ela estava em período de vida, tá? Ou quando eu sou desaparecido numa guerra, né? Fui feito em campanha um prisioneiro e não foi encontrado depois de 2 anos. Nesses casos, eu vou ter a presunção de que a pessoa morreu, tá? Lembrando, gente, que tem que ter o esgotamento das buscas, né? Enquanto não ocorrer o esgotamento das buscas, em tese, eu não vou ter a morte presumida, tá bom? E aí eu tenho os casos do artigo 22 em seguintes, né? Que é a hipótese com declaração de ausência, né? Então, é quando a pessoa está em local certo, incerto e não sábado, né? Pensa naquele exemplo da pessoa que foi comprar cigarro e não voltou mais. Ele chegou em casa e falou: vou ali comprar cigarro, já que eu volto, e nunca mais apareceu. Então, é aquele cara que saiu, aquela pessoa que saiu e não voltou mais para casa. Nesse caso, gente, basicamente eu tenho 3 fases. Eu vou ter a primeira fase, eu vou ter um processo judicial para declarar a ausência da pessoa. Primeira fase, vou ter a curadoria dos bens do ausente. Segunda fase, vou ter a sucessão provisória dos bens do ausente. E na terceira fase, eu vou ter a sucessão definitiva. O que eu queria que vocês guardassem com carinho? As hipóteses de morte presumida sem declaração de ausência, tá bom? E daí, gente, um outro ponto importantíssimo para a primeira fase é pessoa jurídica. É sobre pessoa jurídica. E o que é interessante em relação à pessoa jurídica, gente? Qual que é o ponto importante? Vamos lembrar
que a pessoa jurídica, ela pode ser de direito público e de direito privado. Ela pode ser de direito público interno, que é União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, associações públicas e demais entidades públicas criadas por lei. O Código também fala em territórios, né? O Código Civil. Eu tenho pessoa jurídica de direito público externo, que são os estados estrangeiros e todas as pessoas regidas pelo direito internacional. E eu tenho as pessoas jurídicas de direito privado. Então, a pessoa jurídica pode ser de direito público, direito privado. Direito público pode ser externo ou interno. Qual que interessa para o direito civil? Pessoa jurídica de direito privado. E aí o Código traz no artigo 44, num rol exemplificativo, as pessoas jurídicas de direito privado. Essa classificação que está no material de vocês é uma classificação do professor Flávio Tartucci, que ele traz, ele divide as pessoas jurídicas em corporações, que é o conjunto de pessoas, e fundação, que é o conjunto de bens arrecadados para uma finalidade específica. O que é legal e importante na OAB? Saber a diferença entre associação e entre sociedade. Isso é o mais importante para a OAB. Saber a diferença entre associação e sociedade. A associação, gente, ela não tem finalidade lucrativa. Gustavo, associação pode ter lucro? Pode. Ela pode ter lucro. O que a associação não pode? Ela não pode ter o fim dela ser o lucro. Ou seja, ela tem lucro e distribui dividendos entre os seus sócios. Distribui o lucro entre os seus associados, melhor dizendo. Não pode. Aí tá vendo um desvio de finalidade, tá? A associação, ela não tem o fim lucrativo, mas nada impede que ela tenha lucro. O lucro deve ser revertido em benefício da associação, tá? Então, gente, guarda esse detalhe que é importante. Já a sociedade, ela é um conjunto de pessoas em que há um fim lucrativo. O objetivo principal de uma sociedade é o lucro. E esse lucro pode ser dividido entre os sócios, lógico, né? Mas o fim principal de uma sociedade, o objetivo principal é o lucro, tá? Também tem organizações religiosas e partidos políticos. Lembrando que agora na OAB vai ser cobrado direito eleitoral, então é importante dar uma lida lá na lei dos partidos políticos e dar uma lida na parte da Constituição que trata lá dos partidos políticos, nas matérias específicas, tá bom, gente? E eu tenho a fundação. O que é a fundação? Fundação é o conjunto de bens arrecadados para uma finalidade específica. A fundação, gente, basicamente, ela tem um fim altruístico, um fim importante, um fim específico. É um conjunto de bens cujo objetivo pode ser moral, cultural, religioso, educacional, assistencial, e a fundação ela é fiscalizada pelo Ministério Público, tá bom? Uma coisa importante também para a primeira fase de OAB. Lembrar, gente, lembrar da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? É essa ação, a regra pela qual a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios. Quando que eu posso ter a desconsideração da personalidade jurídica? A desconsideração é quando a obrigação contraída pela pessoa jurídica vai atingir o patrimônio dos sócios, tá bom? Quando que eu posso ter esse caso em que o ato praticado pela pessoa jurídica vai atingir o sócio? Ou seja, o sócio responde quando tiver abuso de direito. Quando tiver um abuso de direito. Então, assim, se no caso concreto eu comprovar um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial em que o sócio ou administrador age em abuso de direito, eu vou ter a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. O CPC, gente, ele traz um incidente próprio para a desconsideração da personalidade jurídica. Está lá no artigo 133 a 137. E o que é interessante nessa desconsideração? Ela só vai atingir os patrimônios dos sócios que foram direta ou indiretamente beneficiados pelo abuso. Abuso de direito. O sócio age com abuso de direito ou praticando um desvio de finalidade. O que é o desvio de finalidade? Quando eu atuo com propósito de lesar credores. E quando eu atuo com propósito de lesar credores ou para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Ou seja, o desvio, o objetivo da sociedade. E eu tenho também a confusão patrimonial, que basicamente é quando eu costumo confundir o patrimônio do sócio com o da PJ,
Por exemplo, eu compro obrigações do sócio por meio do pagamento pela sociedade, ou seja, a sociedade começa a cumprir obrigações do sócio, começa a pagar a dívida do sócio, o sócio começa a pegar dinheiro da sociedade, eu transfiro ativos e passivos sem contraprestações. Então, assim, quando eu violar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, em tese eu tenho uma confusão patrimonial. E nesses casos eu vou poder ter essa questão da desconsideração da personalidade, tá bom? Gente, e também um outro ponto importante que eu tenho para a primeira fase é em relação à classificação dos bens. Lembrar, gente, que eu tenho dos bens, eu tenho os bens principais, acessórios, eu tenho móveis e imóveis. O que a OAB gosta de cobrar muito? A diferença entre pertenças e benfeitorias. É muito importante essa diferença. Então, olha que interessante. O que são pertenças? São bens móveis, cuja finalidade é servir outro bem principal, por vontade ou trabalho intelectual do proprietário. São bens destinados a servir outro bem principal. Dá um exemplo. O trator na fazenda. O trator na fazenda. O rastreador no caminhão do caminhoneiro. Por exemplo, o rastreador no caminhão do caminhoneiro. É um exemplo de pertença. A Maria Helena Diniz, ela fala que a pertença são bens imóveis por propriedade intelectual, tá? Mas o importante é vocês saberem que as pertenças são bens móveis destinados a servir outro bem principal, tá? E aí o Código Civil, gente, ele traz uma regra importante sobre as pertenças, né? O Código Civil, ele diz que as pertenças, elas não seguem a sorte do bem principal, tá? O Código Civil, ele fala que a pertença, ela não segue a sorte do bem principal. Então, vamos dar um exemplo importante de pertença, o rastreador no caminhão. Então, se você coloca o rastreador no caminhão e você vai vender o caminhão, em regra, o rastreador não vai junto, porque os bens, o negócio jurídico principal, em regra, não abrange as pertenças, tá? O negócio jurídico principal, em regra, não abrange as pertenças, tá, gente? Então, tome esse cuidado. Essa regra, se não me engano, está lá no artigo 94 do Código Civil, uma regra importantíssima, tá? Guardem isso com muito carinho, porque essa regra é muito importante, tá? Então, artigo 94, os negócios que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, tá? A regra é essa, tá? O negócio jurídico que abrange os bens principais, em regras, não abrange as pertenças. E aí vocês têm que lembrar, gente, algo importante. O exemplo foi até julgado pelo STJ, o exemplo do rastreador de caminhão, a pessoa comprou um caminhão financiado, a pessoa financiou um caminhão e aí colocou um rastreador. O banco entrou com uma ação de busca e apreensão, a pessoa pediu para ser retirado do rastreador e conseguiu, porque o rastreador é uma pertença. Pertença é um bem acessório e ele não segue a sorte do bem principal, em regra, tá? Então, se você vende um bem principal, em regra, as pertenças não vão junto. Claro que tem exceções, como, por exemplo, a própria vontade das partes, mas, em regra, a pertença não vai junto, beleza? E eu tenho também as benfeitorias. Benfeitorias são bens acessórios introduzidos em um bem móvel ou imóvel, objetivando a sua conservação, melhora ou embelezamento, né? E aí o código traz 3 espécies de benfeitorias. Necessárias, a ideia é conservar ou evitar que ele se deteriore. Então, meu telhado está quebrado. Eu vou lá e conserto o telhado. Tem uma benfeitoria necessária. Úteis aumentam a utilidade da coisa. Então, por exemplo, quando eu construo mais um quarto na minha casa, em tese eu tenho uma benfeitoria útil, que eu melhoro a utilidade do bem. E a voluptuária, de mero luxo, que tornam a coisa mais agradável. Gente, é que depende de caso a caso para a gente saber a classificação. Mas a tua casa está em ótimo estado de conservação e você pinta ela de outra cor. Só porque você não gosta da cor dela. É uma benfeitoria voluptuária. Agora, dependendo da casa, a pintura pode ser necessária, né? Porque a pintura também ajuda a evitar que o bem se deteriore, né? Então, a benfeitoria, gente, vai depender caso a caso para você saber qual é, no caso concreto, o tipo de benfeitoria. Qual a importância? É que o possuidor de boa-fé tem direito de ser indenizado das benfeitorias necessárias e úteis e levantar as voluptuárias, se o possuidor for de boa-fé. E se ele for de má-fé,
ele só tem direito de ser ressarcido pelas necessárias. Então, esse é o detalhe importante. Se ele for de boa fé, ele pode ser indenizado pelas benfeitorias necessárias e úteis e retirar as voluptuárias. Tome esse cuidado, tá, gente? Retirar a voluptuária quando eu puder, né, gente? Sem prejuízo de deteriorar a coisa. Não é tirar em todo e qualquer caso, tá? Então, a importância da benfeitoria é essa, gente, que o possuidor de boa fé, ele tem direito de ser indenizado das necessárias e úteis, beleza? E ele pode levantar também, né, as voluptuárias, né? Se não for paga para ele, ele pode levantar, beleza? Gente, um ponto importante também, que cai muito na OAB, vícios do negócio jurídico, cai muito na OAB. Então, gente, eu tenho vícios ou defeitos do negócio jurídico e eles costumam cair muito na primeira fase da OAB. Qual que é o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês? Tomem cuidado, gente, da diferença entre prescrição e decadência. Tomem muito cuidado, porque cai na prova a ação anulatória do negócio jurídico perguntando se é prescrição ou decadência, tá? Então, basicamente, a prescrição é a perda da pretensão. A decadência é a perda do direito. Prazo prescricional, ele é aquele prazo estabelecido por lei. E ele pode ser renunciado após a consumação. O decadencial não. O decadencial ele não pode ser renunciado e ele pode ser legal ou convencional. A prescrição é só legal. Gente, a decadência ela pode ser legal ou convencional. A prescrição sempre decorre da lei. A prescrição pode ser impedida, suspensa ou interrompida. A decadência, em regra, não. A prescrição, gente, tem prazo geral de 10 anos e alguns prazos especiais de 1 a 5. Não existe prazo prescricional em dia, mês. Já a decadência, ela tem alguns prazos e os prazos podem ser dia, mês, ano. Então, como que eu faço para diferenciar se é prescrição ou decadência? Primeira regra, vê a contagem do prazo. Se for dia, mês ou ano e dia, decadência. Dia, mês ou ano e dia, decadência. Se for em ano, pode ser prescrição ou decadência. Bom, Gustavo, mas e o prazo aí de 4 anos do negócio jurídico? Como que eu faço? Aí você vai ver o seguinte, se ele está na parte geral, entre os artigos 205, melhor dizendo, se ele está na parte geral do código e ele não está no 206, vai ser decadência. Esses prazos aí não estão no 206. Esses prazos aí estão no 178. Eles não estão no 206. Então não é prescrição, é decadência. Prescrição só está no 205 e 206. Não está nesses artigos, o prazo é decadencial. E, gente, uma outra coisa, né? Se a ação for condenatória, o objetivo é condenar alguém, por exemplo, dano moral, o prazo é prescricional. Se a ação for constitutiva, positiva ou negativa, é decadencial. Então, o que a gente tira de lição disso? Os prazos para anular o negócio jurídico por vício é decadencial, porque a ação é constitutiva. Tá? O prazo é decadencial. Por que é decadencial? Porque também o prazo está no artigo 178, não está no artigo 206 nem 205, tá? Então, sempre que a questão trouxer um vício do negócio jurídico, você vai desconfiar se tiver escrito que o prazo para anular é prescricional. O prazo para anular o negócio jurídico por vício é decadencial, tá bom? Basicamente, eu tenho um erro, que é a falsa percepção da realidade, ele gera a anulabilidade do negócio jurídico, quem erra sozinho, prazo de 4 anos. Eu tenho dolo, que é o induzimento a erro, prazo também de 4 anos, gera anulabilidade. Eu tenho a coação, que pode ser física ou moral. Se for moral, o prazo é de 4 anos, negócio jurídico anulável. Se for física, ou seja, eu não coagi a pessoa psicologicamente, mas sim fisicamente. Botei uma arma na cabeça dela e fiz ela assinar o contrato. Daí, o negócio jurídico é nulo, tá? Não está sujeito a prazo para ele poder ser declarado nulo, tá bom? Daí a coação, ela não tem aquele prazo de 4 anos. Estado de perigo. Estado de perigo é quando eu pratico um negócio e uma pessoa, eu ou uma pessoa da minha família corre perigo, e aí a outra parte sabe que a gente está em perigo, gera anulabilidade no prazo de 4 anos. Lesão, quando eu estou sob premente necessidade ou inexperiência e pratico o negócio, tá? Na lesão, a outra parte não sabe que eu estou em premente necessidade ou inexperiência, e aí eu pratico um negócio lesivo, prazo também de 4 anos. Simulação é um pouco diferente, né, gente? Que a simulação é uma hipótese de nulidade do negócio jurídico, né?
E aí, lembrando que o negócio nulo, em regra, não está sujeito a prazo, né? Daí, gente, a simulação é quando há um desacordo entre a vontade interna e a vontade declarada. Aí a simulação, o negócio jurídico é nulo, não está sujeito a prazo. E eu tenho a fraude contra credores, né? Que é quando eu pratico alienações gratuitas ou onerosas com o intuito de prejudicar credores. Prazo de 4 anos, negócio jurídico anulável, beleza? Então, gente, esses são os pontos principais aí da primeira fase em parte geral. Daí eu tenho o direito das obrigações. O que é importante no direito das obrigações, gente? No direito das obrigações, é importante você ter em mente algumas ideias gerais relacionadas às obrigações para você não precisar ficar decorando. Porque é horrível ficar decorando, porque quando a gente decora, a gente esquece. Então, alguns pontos importantes em relacionados a direito das obrigações que eu gostaria de comentar com vocês. Vamos entender o espírito do direito das obrigações. Olhar se a culpa da pessoa que praticou aquele ato. Daí eu vou saber a consequência. Por quê? Porque não há perdas e danos sem culpa. Não há pagamento de multa sem culpa. Para pagar multa, tem que comprovar culpa. Para pagar perdas e danos, em regra, tem que comprovar culpa, porque a responsabilidade no direito civil, em regra, é subjetiva e não objetiva. Quando eu falo se há culpa ou não, eu estou falando dos casos em que há caso fortuito ou força maior. Vamos dar um exemplo, gente. Lá no artigo 235 do Código Civil, ele fala que na obrigação de dar coisa certa, se a coisa estiver deteriorada ou desvalorizada, sem culpa, o credor terá duas opções. Resolver a obrigação, ou seja, quando o código diz resolver a obrigação, é voltar ao estado anterior. Ou seja, resolver a obrigação, já que não houve culpa, ou seja, eu devolvo a coisa e você me devolve o dinheiro, ou ficar com a coisa abatido o valor do perecimento. Então, gente, se eu tenho obrigação de te entregar um carro, e aí o carro tem uma chuva de pedra e cai pedra no carro e amassa a lataria. Você tem a opção de fazer duas coisas. Extinguir o negócio, eu te devolvo o dinheiro, você me devolve o carro, ou vice-versa. Ou você leva o carro, mas eu abato o valor do conserto do carro, porque não teve culpa das partes. Agora, se eu comprovar culpa, aí o negócio é diferente. Porque se eu comprovo culpa, eu comprovo que a outra parte está inadimplente. Se a outra parte está inadimplente, aí, se eu vendi meu carro para você e daí, antes de entregar o carro, cai uma chuva de pedra no carro e eu comprovar que eu agi com culpa, você tem direito de exigir o equivalente, ou seja, o valor do carro, mais perdas e danos, ou você aceitar a coisa deteriorada, mais perdas e danos. Por quê? Porque você agiu com culpa. Se agiu com culpa, tem que pagar perdas e danos, tá? Então, gente, qual que é o dever de casa para vocês? Dá uma lida nos artigos 233 em diante com essa ideia de culpa, que daí não precisa decorar. Você vai ver que se não há culpa, não há responsabilidade civil. Não há culpa, não há perdas e danos. Não há culpa, não há cláusula penal. E aí as regras são baseadas nessa ideia. Daí vocês vão perceber que não tem como mais errar a questão com base nessa visão de que só há responsabilidade civil por perdas e danos se eu comprovar a culpa no caso concreto, tá bom? E aí o que mais cai na primeira fase? Solidariedade, gente. Solidariedade é quando eu tenho na mesma obrigação mais de um credor ou mais de um devedor. Cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Tá? Então, basicamente é isso. Se eu tiver mais de um credor com direito à dívida toda, solidariedade ativa. Se eu tiver mais de um devedor obrigado pela dívida toda, solidariedade passiva. Lembrar que a solidariedade não se presume. Eu tenho que ter uma lei falando que a obrigação é solidária, ou as partes, por meio de um negócio jurídico, colocar que as partes são solidariamente responsáveis, tá bom? E aí, gente, tem regras no código sobre a solidariedade. Então, ó, o que é importante você ter em mente em relação à solidariedade? Vamos falar da solidariedade entre credores. Se eu tenho a solidariedade entre credores, significa que cada credor pode cobrar a dívida toda do devedor. Porque quando eu tenho a solidariedade, eu tenho o direito da parte credora, solidariedade ativa nesse caso, eu tenho o direito da parte credora cobrar a dívida toda do devedor, tá? E aí, se o devedor paga parcialmente a um dos credores solidários,
quando ele paga parcialmente a um dos credores solidários, a dívida é extinta até o montante daquele valor que foi pago. Gustavo, mas e se eu morrer, eu sou credor solidário, eu morrer e deixar filho? Meu filho pode cobrar a dívida toda? Não. Quando eu tiver herdeiro, ele só pode cobrar a parte que ele herdou e ele só pode ser demandado em relação à parte que ele herdou, tá? Porque o herdeiro não responde por forças superiores àquilo que ele recebeu, tá? Ele responde nos limites da herança que ele recebeu. Gustavo, e se a obrigação solidária se converter em perdas e danos? A solidariedade continua. A solidariedade não é extinta pelo fato da obrigação ter sido convertida em perdas e danos, tá? E aí, gente, lembrar da regrinha, tá? Se eu tenho um credor solidário e ele teve um julgamento favorável, isso beneficia os demais credores. E se ele teve um julgamento desfavorável, isso não prejudica os demais credores, tá? Então, o que você vai guardar em relação à solidariedade ativa? Se eu tiver um julgamento contrário, não vai prejudicar os demais credores. Se eu tiver um julgamento favorável, vai beneficiar, ou seja, o julgamento favorável beneficia e o contrário não prejudica. Beleza? E eu tenho a solidariedade passiva. Na solidariedade passiva, lembrar que eu tenho mais de um devedor obrigado pela dívida toda. Então, o que o credor pode fazer? Ele pode escolher se vai cobrar de um a dívida toda, se vai cobrar de um a dívida parcelada, se vai cobrar de um pouquinho, se vai cobrar de um tudo. Então, o credor tem a opção de receber de uns ou de alguns devedores a dívida parcial ou total, tá? Então, é uma opção a favor do credor. E na solidariedade passiva, lembrar, gente, que eu tenho mais de um devedor obrigado pela dívida toda. Então, o credor ele pode escolher entre demandar integralmente um, demandar todos ao mesmo tempo. Então, eu tenho essa ideia quando eu tenho a solidariedade. Lembrar, gente, que eu acabei de falar para vocês, se a pessoa morrer e ela deixar herdeiros, o herdeiro só pode cumprir o seu quinhão, tá? Se o devedor pagar parcialmente, lembrar que aquele valor pago tem que ser abatido quando o outro, se o devedor pagar parcialmente, se o outro devedor for demandado, eu tenho que abater aquela parte que ele pagou, tá bom? Uma coisa importante, gente, que eu queria que vocês guardassem com muito carinho, que cai muito na OAB, quando a obrigação fica impossibilitada por culpa de apenas um dos devedores solidários. Então, vamos supor que eu tenho 3 pessoas que alugaram um carro. Eles têm obrigação, e lá no contrato diz que, no contrato de locação do carro, diz que eles são solidariamente responsáveis pelo aluguel do carro, pela locação do carro. E vamos supor que um devedor, melhor dizendo, né, o devedor está dirigindo o carro, ele faz graça, bate o carro, ele passa no sinal vermelho, começa a correr, ele bate, mesmo contra a vontade dos demais, ele bate o carro e a coisa se perde. Eu posso demandar perdas e danos de todo. Primeiro, né? Eu posso demandar o valor do carro de todos? Sim, porque eles são solidariamente responsáveis. Então, eu posso cobrar o valor do carro de todos eles. E perdas e danos, eu posso cobrar apenas de quem? Apenas do culpado. Por quê? Porque não existe perdas e danos sem culpa. Então, para pagar perdas e danos, eu tenho que provar culpa. Se somente um agiu com culpa, perdas e danos eu vou cobrar só do culpado. Eu não posso cobrar de todos, tá bom? Então, essa é a regra mais importante em relação à solidariedade. E daí, gente, outro ponto importante na OAB que eu separei para vocês, a questão das arras. O que são arras? Basicamente, gente, arras é o sinal dado em dinheiro, bem móvel, ou melhor dizendo, é o valor dado, o sinal dado em dinheiro ou bem móvel, que é entregue por uma parte a outra parte, quando eu estiver celebrando o contrato preliminar, cuja ideia é trazer a presunção de celebração do contrato definitivo. Então, sabe quando você vai comprar um carro e você deixa lá R$200 com a pessoa para você mostrar que, eu já vou dar R$200 de entrada para segurar o negócio? Isso são as arras. Quando você dá aquela entrada com o objetivo de tornar aquele pré-acordo um contrato definitivo. Eu tenho 2 tipos de arras. Eu tenho as arras confirmatórias, que são aquelas em que não há possibilidade de utilizar do direito de arrependimento. As arras confirmatórias, elas geram direito a perdas e danos, sendo possível à parte inocente pleitear do culpado perdas e danos suplementares, tá?
As arras, nesse caso, elas vão ter dupla função. Elas vão tornar o contrato definitivo e vão antecipar perdas e danos. E eu tenho as arras penitenciais, que é aquelas em que não há possibilidade de arrependimento. É aquela sem possibilidade de cobrar, é aquela em que há possibilidade de arrependimento, e se ela possibilita o arrependimento das partes, em regra, eu não posso cobrar perdas e danos, tá? Porque as arras vão ter função unicamente indenizatórias. Não, a ideia dela não é, gente, a ideia dessas arras penitenciais não é, gente, a ideia básica dela, ela não tem aquela ideia de confirmar o contrato definitivo. É como se fosse apenas uma penalidade. Ó, como você pode se arrepender, se você se arrepender, você vai, esse valor vai ficar para outra parte, porque o contrato traz como possibilidade o direito de arrependimento. E aí, gente, as regras das arras são importantes, tá? As regras das arras são importantes. Elas estão lá no artigo 418, 419. Então, ó, e 420, né? Se a parte que deu as arras não executar o contrato, ou seja, eu te dei as arras e não executo o contrato. Eu tô falando das arras, nesse caso, confirmatórias, tá, gente? Se eu dei as arras e não executei o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito e reter as arras. Ou seja, se eu dei as arras para você e eu não cumpro, ou seja, eu te dei os R$ 100 de entrada e eu me arrependo, mesmo o contrato não trazendo a possibilidade de direito de arrependimento, você pode ficar com o valor para você e pleitear a indenização suplementar e perdas e danos, né? Você pode exigir a execução do contrato mais perdas e danos. Além de você ficar com as arras, você pode pedir execução do contrato mais perdas e danos. E se eu der as arras e você não cumprir com a sua obrigação, ou seja, você não me entregar o carro, eu posso exigir a devolução em dobro. O código fala mais o equivalente, mas na prática é em dobro, né? Então você pode exigir a devolução do valor que você deu, mais o equivalente, que é basicamente em dobro, né, gente? Eu te dei R$ 1.000 de entrada e você se arrepende. Você vai ter que me dar, em tese, R$ 2.000, porque eu posso exigir o equivalente. E se for as arras penitenciais apenas, aí está no 420. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento, as arras terão função unicamente indenizatória. Ou seja, eu não posso pedir perdas e danos se as arras forem penitenciais, que é quando eu tenho direito de arrependimento. Neste caso, quem deu as arras vai perder em benefício da outra e quem recebeu vai devolver mais o equivalente. Em ambos os casos, não haverá indenização suplementar. Então, a diferença básica, gente, de arras confirmatórias e penitenciais é que na confirmatória, como eu não tenho, o contrato não traz o direito de arrependimento, eu vou ter perdas e danos, mais indenização suplementar. Já nas arras penitenciais, eu não vou ter as perdas e danos, mais a indenização suplementar, porque ela tinha a possibilidade de se arrepender, tá bom? Gente, contratos. Contrato é um tema manjado na OAB, que o que mais cai é doação, gente. Vou ser bem sincero. O carro-chave da OAB é doação. É o que mais cai em todas as OABs, contrato de doação. É o que mais cai. Mas a gente vai trazer alguns pontos importantes para vocês em relação a contratos. Primeiro ponto que ultimamente não tem caído, gente, vício inibitório e evicção, mas caiu bem no passado, caiu questão sobre isso. Então vamos trazer porque pode ser que volte a cair. O que, gente, qual que é a diferença de vício redibitório e evicção? Vamos trazer aqui para vocês alguns pontos interessantes sobre vício redibitório e sobre evicção, que são alguns pontos legais. Então, gente, quando eu tenho vício redibitório, eu tenho, basicamente, Gustavo, o que é o vício redibitório? É uma garantia legal. Primeiro ponto, vício redibitório é uma garantia legal. Então, é uma garantia legal da coisa recebida em virtude de um contrato comutativo, que se torna impróprio ao uso ou ao vício que se destina, em razão de um vício oculto. Ou seja, a gente faz um contrato, essa coisa que você me entregou tem um vício oculto, e esse vício oculto torna a coisa imprópria ao uso ou ao fim a que ela se destina. Basicamente é isso. Vamos dar um exemplo clássico. Eu compro de você uma moto. Só que eu não consegui ver que a moto estava com o motor fundido. Passam 3 meses, o motor da moto está fundido, o motor da moto está com um problema, que não era possível ver no momento da compra. Vício redibitório. Porque o motor da moto fundido, ela torna a coisa imprópria ao uso, ao fim se destina. E desvaloriza a coisa também. Tá? Então, o que é vício redibitório? É uma garantia legal da pessoa
que celebra um contrato comutativo, caso essa coisa tenha um vício oculto, e que esse vício oculto desvalorize a coisa ou a torne imprópria ao uso, a pessoa pode pleitear algumas medidas, quais sejam o abatimento do preço, ou comprei a moto, então fica em 3 mil para arrumar o motor, você vai me dar o desconto de 3 mil. A gente vai bater os 3 mil reais do conserto do motor. Ou rescisão do contrato. Não, eu não vou comprar a moto com motor fundido, eu vou te devolver a moto e você me devolve o dinheiro. E eu posso pedir perdas e danos também nesse último caso, tá, gente? Porque se eu comprovar que a pessoa sabia que a moto tinha esse problema, né? Que a moto estava com o motor fundido. Se eu sabia do vício, o alienante responde por perdas e danos, tá? Então, basicamente é isso, gente. Eu compro uma coisa, tem um vício oculto na coisa, esse vício torna a coisa imprópria uso ao fim de destino, eu tenho duas opções: pedir o abatimento do preço ou pedir a rescisão do contrato. E o que é que mais cai em vício inibitório? Prazo. Porque o prazo é de 30 dias se o bem for móvel, o exemplo da moto é de 30 dias, ou 1 ano se for imóvel. Se eu já estava na posse da coisa, o prazo reduz pela metade, ou seja, 15 dias e 6 meses. Qual é o problema? O problema é que se for um vício que só puder ser conhecido mais tarde, ou seja, esse caso da moto entra, não era possível ver no momento que a moto estava com o motor fundido. Se eu tiver esse caso em que, em razão da natureza, só é possível descobrir o vício mais tarde, o prazo de 30 dias e o prazo de 1 ano, lembrar que se eu já estava na posse vai ser reduzido pela metade, 15 dias e 6 meses, ele só vai começar a correr do momento em que eu tiver ciência daquele vício. Do momento em que eu tiver ciência daquele vício, tá? Gustavo, e se eu tiver ciência daqui a 10 anos? E aí, por isso que o código traz o prazo. O código trouxe um prazo máximo para você ter a ciência. 180 dias para o bem móvel, ou seja, se você comprar a moto, se o defeito surgir dentro de 180 dias, você tem 15 dias, porque você já estava na posse, você tem 15 dias para pedir o abatimento do preço ou resolução do contrato. Se você comprou um imóvel e depois de 1 ano, você tem 1 ano para aparecer algum problema no imóvel. Se apareceu dentro de 1 ano, você tem 6 meses para pedir o abatimento do preço ou a resolução do contrato. Gustavo, mas não é 1 ano, é que você já estava na posse. Quando você está na posse, o prazo reduz pela metade, tá? Então, basicamente, é essa ideia que a gente tem da contagem do prazo, né? Então, caso eu detecte o vício, é uma coisa. Prazo para esse vício surgir. Do surgimento do prazo, eu vou ter 30 mais 1 ano. Mas como eu já estava na posse, eu vou ter 15 mais 6 meses, tá? Beleza, gente. Então, isso é o vício inibitório. O que é a evicção? Evicção também é uma garantia legal. É uma garantia legal pelo fato de eu ter perdido a coisa. Então, eu adquiro a coisa de você e vem uma decisão ou um ato administrativo e reconhece que essa coisa é de terceiro. Eu tenho a garantia da evicção. A evicção é uma garantia legal do adquirente em contratos onerosos, bilaterais e comutativos. Então, a evicção, gente, a evicção é a perda da coisa, em razão de uma decisão judicial ou de um ato administrativo, tá bom? Isso é a evicção. É quando eu compro um bem e eu perco esse bem porque uma sentença ou um ato administrativo reconheceu o direito de terceiro sobre esse bem. Se eu sabia que a coisa era litigiosa, eu não posso alegar a evicção, tá? Eu perco a garantia da evicção. Lembrar também que a garantia da evicção, ela pode ser reforçada, diminuída ou excluída, tá? Na evicção, gente, o que que eu vou ter? Na evicção, o que que eu vou ter? Na evicção, vamos dar um exemplo. Eu compro uma casa sua. Você me vende uma casa. Aí tem um terceiro que prova que recebeu a casa por testamento. E você me vendeu a casa, e o terceiro prova que aquela casa é dele, porque ele ganhou a casa no testamento. Esse terceiro vai entrar com uma ação pleiteando a casa. Caso eu perca essa casa que eu comprei de você, você tem que me indenizar pela evicção. Isso é evicção, é a perda da coisa, em razão de uma decisão judicial ou de um ato administrativo, tá? E aí, quem perdeu a coisa, ele vai ter direito a pedir a restituição integral do preço, indenização dos frutos, que tiver obrigado a restituir, despesa de contrato, prejuízos, custas, honorários. Então, gente, toma cuidado com isso, tá? Isso é a evicção. Evicção é perda da coisa. É uma garantia legal.
Quando eu perco a coisa, eu tenho essa garantia legal de ser indenizado dos prejuízos que eu tive, tá? Para finalizar, gente, os contratos, vamos dar uma passada em compra e venda e uma passada em doação nos principais pontos. O que é o contrato de compra e venda, gente? Compra e venda. Eu me obrigo, uma parte denominada comprador se obriga a pagar o preço e a outra, denominada vendedor, se obriga a entregar a coisa. É muito simples, está lá no 581, no 481, o conceito de compra e venda. Tranquilaço, né? Tranquilaço, né, gente? O conceito de compra e venda, né? Na verdade, é o 481, né? Eu falei 481, depois 581, mas o conceito de compra e venda está lá no 481 do Código Civil. Basicamente, a compra e venda é isso. Uma parte se obriga a pagar o preço e a outra a entregar a coisa. O que é importante na compra e venda, gente? Primeiro ponto, preço. O preço, ele pode ser fixado por um terceiro. Então, as partes podem colocar no contrato que quem vai arbitrar o preço da coisa é um terceiro. Por exemplo, eu compro uma obra de arte sua. Eu posso colocar que o preço a ser pago na obra de arte vai ser o preço que o perito disser que a obra de arte vale. O perito vai dizer quanto a obra de arte vale. Nesse caso, o preço é o preço fixado por um terceiro. Então, no primeiro caso, gente, o preço pode ser fixado por terceiro. O preço pode ser fixado a taxa de mercado de bolsa, por índices ou parâmetros oficiais. Qual é a única coisa que o preço não pode ser? O preço, ele não pode ser fixado no arbítrio exclusivo de uma das partes. Então, o preço, ele não pode ser fixado com base no arbítrio exclusivo de uma das partes. Tá bom, gente? Então, esse é um ponto importantíssimo. Eu não posso deixar a fixação do preço no arbítrio exclusivo de uma das partes. Se eu deixar, qual é a consequência? É negócio nulo. Então, eu faço um contrato com você. E aí eu coloco no contrato que você vai escolher, você vai arbitrar o preço. Não pode, tá, gente? O preço não pode ser deixado ao arbítrio exclusivo de uma das partes, tá bom? Mas vamos lá. Vamos falar de algumas peculiaridades da compra e venda. Primeira delas, venda de ascendente para descendente. Exemplo mais comum, pai vende a casa para o filho. O exemplo mais comum. Quais são as peculiaridades? Então, está lá no 496 do Código Civil, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge expressamente houverem consentido. Então, gente, é o seguinte, se um pai vai vender a sua casa para um dos seus filhos, qual é o requisito básico? Ele precisa do consentimento dos outros filhos e precisa do consentimento do cônjuge, salvo se o regime for da separação obrigatória. Se o regime não for da separação obrigatória, ele vai precisar... Gente, a gente sabe que separação obrigatória, alguns bens se comunicam, mas é a redação do código, tá? Se eu sou casado no regime da separação obrigatória e tenho filhos, eu vou precisar... Se eu quiser vender um bem para outro filho, eu vou precisar da autorização do cônjuge e dos demais filhos, exceto se o regime for da separação obrigatória, tá? Que daí não precisa da autorização do cônjuge, mas dos outros filhos precisa, tá? Então, qual é o requisito da compra e venda de pai para filho? Autorização dos demais filhos e do cônjuge / companheiro. Não teve autorização, o negócio jurídico é anulável. Qual é o prazo? 2 anos, artigo 179. Quando o código disser que o negócio é anulável, mas não trouxer o prazo é qual? 2 anos. Tá bom? 179 do Código Civil, prazo de 2 anos. Outro caso importante, gente. Outro caso importante da compra e venda. Outro caso importante, que não está no slide, mas é algo importante. Artigo 497. Sob pena de nulidade, não pode ser comprados, ainda que asta pública. Ou seja, o Código, gente, o Código Civil, no artigo 497, ele traz alguns casos em que a compra e venda é vedada. Quais são? Casos em que eu vou ter um comprometimento, eu vou ter algo que torna essa venda um pouco estranha, meio imoral, algo assim que, quando eu tenho um conflito de interesses, o 497 tutela o conflito de interesses. Olha os casos. Tutor não pode comprar bem do tutelado. Curador não pode comprar bem do curatelado. Testamenteiro não pode comprar aquele bem recebido em testamento. Então, essa é a ideia, gente. Quando eu tenho algum bem confiado à minha guarda, à minha administração, a lei entende que haveria um conflito de interesse se eu viesse adquirir esse bem.
Então, por isso que ele traz que a venda é nula. Então, o tutor não pode comprar bem do tutelado, o curador não pode comprar bem do curatelado. Servidores públicos, em geral, bens ou direitos da pessoa jurídica que servirem. Então, se eu sou servidor público da prefeitura, não posso comprar um bem da prefeitura. Estão percebendo, gente, que há um conflito de interesses nesses casos? Pelos juízes, secretários, árbitros, peritos, os bens ou direitos que se litigar no tribunal. Então, olha para você ver, gente. Se eu sou juiz daquele processo, eu não posso comprar o bem, eu não posso rematar o bem na asta pública, né, gente? Porque a gente vê que há um claro conflito de interesse. Leiloeiro, os bens cuja venda estejam encarregados. Se eu estou vendendo um bem no leilão, a lei entende que haveria um conflito de interesse eu comprar esse bem no leilão. Gustavo, e se eu pedir para alguém comprar para mim? O 498 fala a consequência. Não compreende os casos de compra e venda ou cessão entre cordeiros, ou pagamento, na verdade, o parágrafo único, né? Sim, o parágrafo único tutela, né? As proibições desse artigo estendem-se à cessão de crédito, tá bom? Então, se eu não posso receber crédito relacionado a esse bem. E aí, o 498, gente, ele trata do caso de juízes, peritos e árbitros. Ele fala o seguinte: a proibição contida no inciso 3º não compreende os casos de compra e venda ou cessão entre cordeiros ou em pagamento de dívida ou garantia de bens já pertencentes a pessoas designadas no referido inciso. Então, entende, gente, que basicamente, se eu tiver um cordeiro daquele bem, isso, em tese, não proibiria de fazer aquisição desse bem. Se eu tiver o caso de pagamento de dívida, em tese, eu não estaria proibido de fazer a aquisição desses bens nos casos do artigo 3º, mas, basicamente, se eu fizer a compra nesses casos, em tese, em regra, eu vou ter uma nulidade, tá bom? Artigo 499 também é importantíssimo. Um cônjuge pode vender bem para o outro? Sim, desde que esse bem seja particular, desde que o bem seja excluído da comunhão. Sendo o bem excluído da comunhão, o cônjuge pode comprar o bem do outro cônjuge, tá bom? Outro ponto importante, gente, o artigo 500 do Código, venda ad mensura e ad corpus. Venda ad mensura é venda por medida. Venda ad corpus, venda de coisa fechada. Quando eu vendo a coisas e as dimensões são meramente enunciativas. Quando a dimensão da coisa, quando a dimensão anunciada do imóvel for meramente enunciativa, eu vou ter uma venda ad corpus. Exemplo, vendo um terreno de aproximadamente 200 metros quadrados. Eu tenho uma venda ad corpus. As referências da coisa são meramente enunciativas. Eu tenho a venda ad mensura, quando a medida do imóvel é determinante para a celebração do negócio. E aí, o que eu vou ter, gente? Se eu tiver uma venda ad mensura e o imóvel não tiver as dimensões dadas, eu vou ter 3 opções. Posso pedir complemento da área, abatimento do preço ou resolução do contrato no prazo de 1 ano. Então, vamos dar um exemplo. Eu compro 30 hectares de terra seu. Eu levo o topógrafo, vamos fazer a medição, provou que tem 20 hectares. Ou seja, eu comprei o metro quadrado da terra e eu fiz a medição e vi que não tem aquela metragem que você me vendeu. Eu posso pedir complemento da área, abatimento do preço ou resolução do contrato. Prazo de 1 ano, tá bom? Gente, eu também tenho algumas cláusulas especiais da compra e venda, que é retrovenda, preempção e reserva de domínio. Basicamente, o que é retrovenda? É quando eu coloco uma cláusula no contrato de um bem imóvel falando que eu tenho o direito de recomprar o bem de você no prazo de 3 anos. Prescrição ou decadência? Decadência, porque prescrição está na 206. Como está na parte especial, o prazo é decadencial. O vendedor de bem imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo decadencial de 3 anos. Olha que legal, gente. Então, eu posso colocar no contrato que dentro de 3 anos eu tenho o direito de recomprar o bem de você. E aí, gente, é lógico, né, que eu vou ter que devolver o valor que foi pago, reembolsar a despesa, dentre outras questões, né? Inclusive o valor gasto para a benfeitoria é necessária, né? Então, gente, lembrar disso. Retrovenda, direito de recompra. Preempção ou preferência, direito de preferência na venda. Então, o que é preempção ou preferência? Eu coloco no contrato que, se você for vender o bem, você tem que me dar a preferência.
Basicamente é isso. Você tem que primeiro oferecer para mim. Só que o prazo é de 180 dias se for móvel ou 2 anos se for imóvel, né? Então, o prazo para eu exercer, então o que fala o 513? A preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que ele for vender ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação. Então, o prazo, gente, para eu exercer é de 180 dias se for móvel ou de 2 anos se for imóvel, tá bom? Então, é o direito que eu tenho de recomprar o bem. E a cláusula de reserva de domínio é uma cláusula que eu coloco na venda de uma coisa móvel, que eu mantenho a propriedade para mim até que você pague integralmente o preço. Por isso que chama reserva de domínio. Eu reservo o domínio, ou seja, eu reservo a propriedade da coisa até que você me pague integralmente o preço. Depois que você me pagar o preço, a coisa passa a ser de você. Olha que legal. Isso é a cláusula de reserva de domínio. Beleza, gente? Então, esses são os principais pontos na compra e venda. Eu tenho a doação também. Doação, gente, eu trouxe os principais pontos para vocês, tá? Basicamente, a doação, lembragem, né, gente, que em regra a doação é um contrato, tem exceção, mas em regra a doação é um contrato gratuito, né? Que quando eu, basicamente, de forma liberal, né, eu faço uma liberalidade, né? Eu faço algo gratuito, gratuitamente eu te dou, eu faço algo sem ter nada em troca em regra, eu te dou uma casa, eu te dou um carro, eu te dou um livro, isso é uma doação, gente. Quando o colega te dá o livro da faculdade, ele está fazendo uma doação para você. Basicamente é isso, tá? Doação é quando uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens. Basicamente, isso é o contrato de doação. Eu trouxe os principais pontos para vocês. Primeiro deles, forma. O contrato de doação é um contrato formal. Em regra, não existe doação verbal, só excepcionalmente. Só existe doação verbal de bens móveis de pequeno valor. Gustavo, então, se eu fizer uma casa, você tem que fazer um contrato de doação ou uma escritura pública de doação. Se um bem tiver valor de tiver valor de acima de 30 salários, você tem que fazer uma escritura pública. Lembrar do artigo 108, tá? Lembrar do artigo 108. Se for acima de 30 salários, tem que ter escritura pública. Se for abaixo de 30 salários, tem que ser por instrumento particular, tá? Então, lembrar que doação é um contrato formal. Se for de bem imóvel, e o bem imóvel for acima de 30 salários, tem que ser escritura. Se for de bem imóvel e ele não for de valor acima de 30 salários, ele tem que ser por instrumento particular. Quando que a lei autoriza a doação verbal? Apenas no caso de bens móveis de pequeno valor, tá bom? Então, por exemplo, toma minha caneta para você. Você não precisou assinar um contrato com a pessoa quando você ganhou uma caneta da pessoa. Por que você não precisou assinar um contrato? Porque a doação é de bens móveis de pequeno valor, tá bom? O que mais cai no AB, gente? Doação de ascendente para descendente. Doação de pai para filho, basicamente. Então vamos relembrar. Na compra e venda, se um pai quiser vender o bem seu para seu filho, o pai precisa do quê? Da autorização dos demais filhos e do cônjuge, sob pena de anulabilidade e prazo de 2 anos. Na doação, a doação é válida. Eu não preciso da autorização dos demais filhos. Só que qual que é a consequência? Eu vou ter o adiantamento da herança. Quando quem te doou morrer, você vai ter que colacionar o bem no inventário, sob pena de sonegado, sob pena de você perder o direito sobre o bem. Basicamente é isso, gente. A doação de pai para filho não precisa da autorização dos outros filhos, porque isso importa a antecipação de herança. Na hora que o pai morrer, eu vou ter que pegar e vou ter que abater a parte que ele já recebeu em vida. Por isso que não precisa da autorização dos demais filhos, porque lá na frente, você vai ter que descontar a parte que você já recebeu em vida. Então, por isso que a doação de pai para filho não precisa de autorização dos demais filhos, tá bom? Guardem isso, que, gente, isso cai muito na prova. O que é a doação universal? Quando eu faço a doação de todos os bens e não reservo renda suficiente. Essa doação é nula, gente. Então, na prática, o que acontece que não é nulo? Quando eu faço a doação de todos os bens e reservo o usufruto dos bens para mim. Nesse caso, é totalmente válido. Eu posso reservar o usufruto dos bens para mim. O que eu não posso fazer? É doar todos os bens para mim, para terceiro, e não deixar nada para mim.
tá? A lei fala, é nula a doação de todos os bens sem reserva de renda suficiente. Mas, guardem, se eu colocar usufruto no bem, mesmo doando tudo, não é nulo, porque eu reservei bens suficientes para a minha subsistência, tá bom? Doação inoficiosa, quando você cede aquilo que você poderia dispor em testamento. Então, gente, vamos lembrar, se eu tiver herdeiro necessário, cônjuge, ascendente e descendente, eu tenho a legítima. Legítima é a parte protegida por lei, é o patrimônio indisponível do decúbito, da pessoa, né? Melhor dizendo, né? Vamos falar de decúbito porque a pessoa pode estar viva. A legítima é o patrimônio indisponível que você tem se você tiver ascendente, descendente ou cônjuge. Então, eu tenho paz. Eu não posso doar tudo para terceiro, porque eu tenho a proteção da legítima. Quando eu tenho herdeiro necessário, eu só posso doar 50% dos meus bens. E se eu passar 50%, se eu doar 70%, o que exceder a 50% é nulo. Isso que é a doação inoficiosa. É a doação que excede a parte que a pessoa poderia dispor em testamento. O excesso é nulo, tá bom, gente? O excesso é nulo. A doação por si não é nula, só aquilo que passa 50% que é nulo, tá bom? E lembrar, gente, para finalizar, que a doação ela pode ser revogada por ingratidão ou ela pode ser revogada por inexecução do encargo. Basicamente, quando que ela pode ser revogada por ingratidão? Quando a pessoa que recebeu o bem tenta matar o doador, por exemplo, você me doou um bem, eu tento te matar, eu tento praticar crime doloso contra a sua vida. Quando eu te agrido, quando eu cometo ofensa física contra você, quando eu te injurio ou calunio, quando você precisa de alimentos e eu recuso a dar para você alimentos. Basicamente, nesses casos, eu posso revogar a doação por ingratidão. Tá? E lembrando que o código traz alguns casos que não pode ser revogado, mas em tese eu posso revogar a doação por ingratidão. E eu também posso revogar por inexecução do encargo. Então eu coloco o encargo de você construir, eu te dou um carro desde que você faça X, Y, Z no carro. Você não faz. Eu posso revogar a doação porque você não executou o encargo. Basicamente é isso, tá, gente? Esses são os principais pontos da doação e da compra e venda. Na próxima aula a gente encerra os demais conteúdos para a OAB, tá bom? Um abraço a todos.